amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho, torço? Espero que sim. Hoje vídeo de Notion, vamos falar sobre personalização de layout. Sabia que agora dá para você criar abas e deixar tudo mais organizado, mais bonitinho dentro do seu Notion? Não é uma função exatamente nova, saiu aí no começo do ano, se eu não me engano em fevereiro, mas eu não gosto de trazer nenhuma função que eu ainda não estou usando, que eu ainda não testei, que eu ainda não vi como é que pode me ajudar na prática. Então a ideia é essa, mostrar para você essa nova função, como ela deixa as coisas mais simples e também mostrar como é que eu pretendo usar. Para isso eu já estou compartilhando a tela aqui com você. Vale lembrar que todos os nossos conteúdos aqui do Sou Estrategista, a gente tenta trazer do zero, mostrando ali para pessoas que não tem nenhum tipo de conhecimento de Notion, que nunca usaram o Notion. Então se você está querendo aprender, eu estou usando aqui como base o template de organização pessoal que a gente criou. Vou deixar o link aqui na descrição, tem uma série completa para você criar o seu template de organização pessoal e chegar até esse modelo que a gente tá. Então aqui ó, eu tô flutuando aqui no Notion como é de costume, né? E aqui eu tenho todas as minhas atividades. Vou aproveitar que a gente tá aqui e já vou organizar aqui algumas atividades que eu tenho. Então eu tenho aqui ó, umas atividades que na verdade não são para hoje. Já vou mudar aqui a data, já vou aproveitar aqui que eu tô gravando o vídeo, já vou fazer isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, vamos falar sobre layout. Basicamente a gente está falando sobre modos de você visualizar coisas que estão cadastradas na sua base de dados. Calma, fica tranquila, não precisa ficar careca e perder os cabelos como eu já perdi. O que significa isso? Base de dados significa funções, então você tem funções dentro do seu Notion e para cada função a gente vai criar uma personalização de layout. A gente vai fazer na prática e vai ficar mais tranquilo. A primeira função que eu quero conversar com você é a nossa função que já está aparecendo aqui, que é a função de tarefas. E para isso eu vou abrir uma tarefa aqui em uma nova aba. Caco, como que eu faço isso? Clique em cima de qualquer tarefa que você tem aí, e aqui eu estou considerando que você está usando o template de organização pessoal que a gente criou, ou que você tem um template aí de tarefas que você vai fazer no seu template. Então você vai clicar aí numa tarefa que você tem aí no seu modelo de tarefas e vai pedir para abrir aqui numa nova guia. E quando a gente abrir aqui numa nova guia, ele vai trazer aqui ó, todas as nossas propriedades. Ó. Percebe como a visualização tá esquisita? E é exatamente nisso daqui que a gente vai mexer. E aqui ó, vou te mostrar essa função que é a personalizar layout. Quando você vem aqui ó, em cima do título, ele vai trazer essa opção aqui ó, personalizar layout. Vamos clicar nessa opção e aí ó, vou me arrastar aqui ó, um pouco para baixo, só para eu me encaixar aqui para eu poder te mostrar. E aí percebe, ó, ele traz aqui as nossas possibilidades, né? Ele traz aqui a estrutura da nossa página aqui do lado esquerdo. Então a gente tem aqui o cabeçalho com o nosso título, a gente tem o grupo de propriedades e aqui embaixo é a nossa área onde fica o conteúdo da nossa página propriamente dita. O que eu vou fazer aqui, né? O que essa nova função permite que a gente faça? Ela permite que a gente, por exemplo, pegue aqui o nosso cabeçalho, cliquei aqui ó, em cabeçalho e fixe algumas propriedades aqui no nosso cabeçalho. E aí ó, para isso você vem aqui do lado direito e olha quais são as propriedades que tem aqui. Então aqui quais são as propriedades que eu quero manter fixado ali nas minhas tarefas. Então a gente está falando aqui ó, da nossa base de dados de tarefa. Por isso que eu falei para você, não pensa muito em base de dados, pense em função. Então a gente está falando aqui de tarefas, de personalizar a visualização das nossas tarefas. Aqui eu vou manter ó, essa propriedade feito como fixado, porque eu acho legal para a gente poder marcar ali a tarefa. Vou colocar aqui a propriedade prioridade, vou colocar aqui a nossa propriedade data de vencimento e vou colocar aqui também a nossa propriedade objetivo. Beleza? Vou manter essas propriedades até para eu poder te mostrar. E aí ó, vou trocar aqui ó, data de vencimento com prioridade. Então se eu ordenar aqui, ó, se eu selecionar uma propriedade e puxar ela para cima, ele muda a ordem aqui ó, da visualização. Vou puxar aqui ó, data de vencimento para cima e vou manter assim ó, a minha visualização de tarefas. Além disso, o que mais que eu vou fazer aqui ó? Vou pegar esse grupo de propriedades aqui ó, e vou puxar ele aqui ó, para esse painel aqui ó, que tem lateral. Aí o que acontece, né, quando a gente faz isso? A gente esconde essas propriedades. Mas na verdade eu vi aqui ó, que eu quero uma outra propriedade aqui no meu cabeçalho. Então vou clicar aqui ó, e vou desmarcar essa propriedade aqui ó, objetivo, e vou colocar aqui a nossa propriedade estado. E vou puxar ela aqui ó, para cima e vou puxar o feito para último aqui.
Beleza? Ó, aí fica bem mais bonitinho aqui a configuração da nossa tarefa e eu vou te mostrar como é que fica isso na prática. E também vou te mostrar como é que fica essas outras propriedades aqui. Beleza? Então aqui ó, a gente fez uma configuração diferente aqui no nosso layout, que agora eu vou te mostrar como é que fica. Lembra que eu tinha te mostrado ali a tarefa com todas aquelas propriedades ali aparecendo, tudo meio esquisito? Vou aplicar aqui ó, em todas as páginas, e aí ó, quando ele pergunta em todas as páginas, por isso que é importante você entender que a gente está falando de função. Isso vai ser aplicado em todas as suas tarefas quando você clicar aqui. Então ó, cliquei aqui, aplicar em todas as páginas, e olha só como é que ficou a nossa página agora de tarefas. Ela ficou aqui ó, com essa visualização aqui ó, que a gente colocou. Então visível fica só as propriedades que a gente colocou no cabeçalho. Ah, Caco, eu quero ver as outras propriedades, como que eu faço? Você vem aqui ó, e clica nesses 3 pontinhos e aí aparece aqui as demais propriedades. Fica bem mais organizadinho, fica bem mais bonito, bem mais enxuto para a gente controlar aqui as nossas tarefas. Então aqui eu mostrei um jeito de organizar o layout para você e vamos fazer isso para outras funções. Lembrando que eu estou configurando aqui e depois eu vou fazer um na prática mostrando exatamente por quê. Porque aqui eu estou testando ainda, estou experimentando, já vi como que eu vou usar em alguns lugares e por isso já estou fazendo esse vídeo para mostrar para você como é que você pode fazer, mas eu vou fazer também um na prática para mostrar como é que eu vou usar mesmo de fato no dia a dia. Vou olhar para cada uma das páginas ali do nosso template de organização pessoal e vou ir organizando lá, personalizando os layouts, deixando mais fácil, mais bonitinho, mais simples para a gente usar no dia a dia. Cliquei na nossa página inicial e agora vamos falar aqui sobre a nossa base de dados, função, né? Na verdade, não pense em base de dados, pense em função projetos. Então vou clicar aqui ó, com o botão direito no nosso ícone de menu projetos, vou pedir para abrir aqui ó, em nova guia. Lembrando, se você não tem ainda o template de organização pessoal, tem uma série, tem uma playlist aqui para você construir do zero, passo a passo a gente vai fazendo junto e depois tem os na prática que a gente foi evoluindo. Então abri aqui ó, projetos numa nova aba e aqui ó, é a nossa base de dados de projetos, a nossa função projetos dentro do nosso template. E aí eu vou abrir aqui ó, a nossa rotina pessoal, que é o projeto que a gente tem aqui. E aqui eu consigo fazer aquela mesma personalização de layout que a gente fez lá em tarefas. Então vou clicar aqui ó, em personalizar layout e aí ele abriu aquela mesma telinha lá. Só que aqui são propriedades diferentes que eu quero colocar. Então quais propriedades que eu quero fixar aqui no meu cabeçalho de projetos? Eu quero fixar aqui a propriedade status, eu quero fixar a propriedade data de término, quero fixar a propriedade data de início e também quero fixar aqui a propriedade objetivos. E aí eu vou puxar aqui ó, a propriedade data de início para cima da data de término para ficar aqui ó, bonitinho ó, na nossa visualização. Beleza? Além disso, vou mandar também aqui ó, o grupo de propriedades para o lado, porque eu não quero que fique aparecendo, e vou salvar aqui, ó, vou aplicar todas as páginas. Então, ó, vamos ver como é que vai ficar agora, ó. Olha como que ficou a nossa página de projetos aqui. Vou abrir aqui ó, numa nova página. Segurei o Command, se você tiver no Windows, segura o Ctrl, clica aqui, ó. E aí, ó, ele vai abrir aqui numa nova página. Olha como fica bem mais enxuta aqui as nossas propriedades aqui do nosso Notion. Se a gente precisar mexer em alguma coisa extra, tem aqui a possibilidade de expandir os detalhes, clicando ali nos 3 pontinhos. Vou fechar aqui, vamos falar de uma outra função aqui que eu vou aplicar a personalização de layout e agora eu vou começar a conseguir te mostrar aqui a parte de abas. Vou clicar aqui ó, em página inicial e vou agora abrir aqui o nosso item de menu metas. Mas antes eu vou fechar umas coisas aqui, né, que senão daqui a pouco já viu, né? A gente não vai mais conseguir visualizar nada. Vou abrir aqui ó, nossa página de metas, cliquei com o botão direito no item de menu, vou pedir para abrir em nova guia. E ó, ele abriu aqui as nossas metas e aí ó, vou descer aqui ó, e a gente tem aqui o nosso objetivo, que a gente está quase terminando inclusive a nossa meta. Então segurei o Command, cliquei aqui no nosso objetivo, se você tiver no Windows segura o Ctrl e ó, aqui ó, ele abriu na nossa nova página e olha como tá esquisito esse negócio aqui. Então vamos aplicar aquela mesma ideia, né? Vamos personalizar o layout. Então cliquei aqui ó, em personalizar o layout,
Vou puxar o grupo de propriedades aqui, ó, para dentro, né? Puxei aqui, ó, para essa tabela aqui do meio, né? Que a gente tem a nossa barra de propriedades aqui na direita, tem uma barra aqui do meio, né? Que são os detalhes que só vão aparecer quando a gente expandir. E aqui, ó, a gente clica no nosso cabeçalho e vamos marcar quais são as propriedades que a gente quer visualizar aqui dentro da nossa meta. Eu quero ver status, eu quero ver período e eu quero ver também aqui, ó, progresso. Então eu vou manter aqui, ó, essas 3 propriedades e além disso, o que eu vou fazer aqui, ó, aqui vai mudar, presta atenção aqui porque a gente não fez isso nos demais layouts. Eu vou vir aqui, ó, em configuração da página e aí eu tenho a possibilidade de criar aqui, ó, uma estrutura que é simples ou uma estrutura que é com abas. E eu acabei esquecendo de comentar nas outras páginas, mas isso daqui é muito interessante, muito legal para mim, que tem aquele tique que não gosta das páginas esmagadas. Então você pode colocar aqui, ó, largura completa, ele vai aplicar para todo mundo. Então vou colocar aqui, ó, com abas, e aí percebe, ó, que ele já traz aqui a possibilidade de eu criar algumas abas. Eu vou aplicar aqui para poder te mostrar melhor como é que fica. Então vou aplicar todas as páginas. E aqui ele trouxe esse layout porque eu já tinha testado aqui, né, como é que ia ficar e eu tirei para mostrar para vocês, mas vou fazer aqui do zero. Então vou clicar aqui, ó, vou pedir para personalizar o layout. Vou me puxar aqui, ó, para a direita e aí eu vou excluir aqui, ó, essa parte de projetos que não estava aqui e vou excluir aqui, ó, também indicadores-chave que também não estava aqui. Beleza? Então vou voltar aqui como se eu tivesse do zero. Então, ó, vou mostrar aqui para você a estrutura das páginas. Tem a possibilidade de você colocar a página simples ou a página com abas. Com abas aparecem essas opções aqui. Vou me puxar de novo para a direita. Aparecem essas opções aqui. E aqui o que você consegue fazer, né? Você consegue vir aqui, ó, nesse maisinho e colocar aqui quais são as propriedades de relacionamento que você tem na sua tabela. E aí, ó, como que isso ajuda a gente na prática, né? Eu posso colocar aqui, ó, uma aba dos projetos que estão relacionados a essa meta. E aí eu consigo visualizar. Digamos que você tem na prática aí uma meta que tem alguns projetos. Você vai conseguir visualizar todos os projetos que estão relacionados a essa meta. Vou adicionar aqui, ó, uma outra aba também, ó. Vou clicar aqui, ó, no maisinho e vou adicionar indicadores-chave. E por que isso daqui é legal? Porque eu vou te mostrar aqui, primeiro eu vou salvar para poder te mostrar na prática. Vou aplicar aqui, ó, em todas as páginas, então a gente fez a alteração aqui, né? Se você perdeu, ó, vai vir aqui, ó, em configurações da página, vai pedir para trocar de simples para com abas, então você vai manter aqui, ó, em com abas, e aí você vai adicionar aqui, ó, no maisinho indicadores-chave e vai adicionar no maisinho projetos e vai aplicar em todas as páginas. E aí, ó, aqui, ó, o que é legal, né? A gente consegue fazer aqui, ó, uma ordenação que pode ser uma ordenação por indicador crescente. E aqui a gente consegue ver todos os nossos indicadores, semana a semana, como é que a gente está avançando na nossa meta. Então percebe, a gente cria algumas abas aqui, ó, e aí não fica aquela bagunça, né, de informação. Então a gente vai ter aqui, ó, as nossas propriedades aqui que são mais importantes, que a gente vai mexer no dia a dia. A gente vai ter aqui, ó, os projetos relacionados às metas, que a gente vai ter fácil acesso, e também a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, os indicadores-chave e o andamento de cada um desses indicadores, inclusive fazer a atualização aqui, ó, em tempo real, que eu já tô aqui, ó, no meu 3, né, e vou fazer o 4º vídeo hoje aqui no YouTube. Beleza? Então vou voltar aqui na página inicial novamente para te mostrar a última visualização, a última função, na verdade, né? A última base de dados. Voltei aqui na nossa página inicial, vou fechar aqui as coisas de meta e vamos falar aqui, ó, da última coisa que a gente adicionou no nosso template, a nossa base de conhecimento. Isso daqui vai ficar muito legal com essa personalização de layout. Para isso eu vou clicar aqui, ó, na nossa base de conhecimento com o botão direito, vou pedir para abrir em uma nova guia e vou vir aqui, ó, dentro da nossa base de conhecimento e vou descer aqui onde a gente vai cadastrando as nossas notas. Então percebe, a gente vai mexer na verdade na nossa função de notas. E aqui, ó, então eu vou abrir uma nota que eu tenho aqui, que eu fiz aqui um exemplo, aula de gestão do tempo. E aqui, ó, é que a gente vai personalizar o layout dentro das nossas anotações, da nossa estrutura de estudos ali e de controle de documentos e notas. Então vou vir aqui, ó, em personalizar layout. Ó, o mesmo lugar que a gente está mexendo ali, né, que a gente mexeu nas outras funções, nas outras bases de dados.
e aqui eu vou puxar o grupo de propriedades aqui para dentro. E aí ele já trouxe aqui, né, as coisas, as abas que eu tinha colocado, mas eu vou excluir para eu poder te mostrar na prática aqui o que você pode fazer e como que isso daqui pode te ajudar na prática. Então vou adicionar aqui, né, já mostrei ali, acabei dando spoiler, mas vamos falar primeiro aqui de cabeçalho. Então eu cliquei aqui, ó, no nosso cabeçalho e aqui, ó, vou fixar algumas propriedades que eu acho que é interessante aqui para o nosso conhecimento. Então quais são as propriedades? Vou colocar aqui a propriedade caderno, vou colocar aqui a propriedade tipo, vou colocar aqui a propriedade tópicos e vou colocar aqui a propriedade usando atualmente. Por quê? Porque aí eu posso marcar alguma coisa que eu esteja usando, alguma coisa que eu esteja estudando. Vou puxar aqui ó, o tipo para frente e vou deixar aqui essa configuração de visualização. Além disso, ó, a gente tem aqui as nossas abas, né? A gente pediu ali a visualização em abas, aqui ó, em configurações da página. Se você não colocou, clica aqui ó, e vem aqui ó, em com abas. E aqui ó, a gente vai clicar nesse maisinho e vou me puxar aqui ó, para a direita para poder te mostrar. E aqui ó, vou clicar aqui ó, em cadernos. Então vou poder colocar aqui ó, os cadernos que essa nota está vinculada, que essa aula aqui de gestão do tempo está vinculada. Então todos os cadernos que eu vincular aqui com essa nota, com esse estudo, com esse aprendizado que eu estou tendo, vão aparecer aqui. E aí eu vou colocar aqui ó, uma outra aba, para isso eu clico aqui ó, no maisinho, que vai ser tópicos. E aqui ó, vai ser a mesma coisa, todos os tópicos que tiver vinculado a esse conhecimento vão aparecer aqui nessa aba tópicos. Vou clicar aqui ó, no mais um, vou pedir uma nova visualização e vou pedir para trazer as notas conectadas. E olha que incrível isso daqui, o Zettel ficou ainda melhor com essa personalização. Por quê? Porque a gente vai ter uma aba aqui que a gente vai poder ver só as notas conectadas a esse conhecimento, a essa aula que a gente está estudando. Beleza? Se você ainda não viu, se você ainda não está conseguindo ver como é que vai ficar na prática, vou clicar aqui para aplicar todas as páginas e aí a gente vai conseguir visualizar. Ó, vou clicar aqui novamente porque deu algum erro, agora ele salvou. Ó como é que vai ficar isso daqui. Então aqui a nossa aula, né, a nossa nota de aula de gestão do tempo vai ter aqui essas propriedades visíveis que a gente vai poder vir aqui, ó, por exemplo, e colocar aqui, ó, que é uma aula que está no caderno de Notion. Também aqui vinculei, né, uma nova, então vou vincular aqui um novo tópico só para te mostrar ali como é que vai ficar ali nas abas. Então vou vincular aqui ó, o tópico de organização pessoal e negócios, beleza? E aqui ó, ela é uma nota do tipo literatura. E aqui a gente tem as nossas abas, né? Conteúdo, que aqui vai ter os conteúdo que você viu na aula, o que você aprendeu. Vai ter os cadernos que essa nota está vinculada. Então ó, tem Notion e tem estudos. E aqui eu posso excluir um caderno, né? Posso vir aqui ó, excluir Notion e aí ele vai atualizar aqui. E aí ó, vou ter aqui também a aba tópicos. Então ó, vou poder vir aqui ó, excluir organização pessoal e aí ele vai remover aqui dos tópicos dessa aula. Então vou ter muito mais facilidade para organizar o conhecimento, o meu estudo. E além disso ele vai trazer aqui a nossa aba que a gente colocou de notas conectadas, onde a gente vai poder visualizar todos os conhecimentos que a gente tem aí na nossa base de conhecimento que estão conectadas com essa aula. Voltei aqui na página inicial só para dizer para você que é muito importante o seu curtir. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, se você entendeu como é que funciona essa parte de personalização de layout, se você gostou do modelo em que eu trago e falo como é que eu vou usar, é muito importante você deixar aqui o seu curtir, deixar um comentário, porque aqui a gente não tem nenhum tipo de financiamento, nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani editando, roteirizando, gravando, postando tudo. Então é muito importante saber que esse conteúdo te ajudou, que tem valor prático e que você gostou. Deixa um comentário, dá um alô, não sabe o que comentar, fala alô, Caco, tô por aqui. E se você por acaso caiu aqui de paraquedas, aproveita agora, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz aqui toda semana. São 5 vídeos de quarta a domingo falando sobre como viver bem e trabalhar melhor. Basicamente é essa pergunta que a gente tenta responder e os meios que a gente usa aqui é projetos, processos, estratégia, organização, planejamento. Como é que você se organiza para você dedicar seu tempo, sua energia e sua atenção para aquilo que você realmente quer construir e viver nos seus dias. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!